obedecer a Deus. E depois o povo arrependeu e quis ir enfrentar os exércitos sozinhos. Só que Deus falou para Moisés: fala para eles não ir, porque a minha presença não vai estar com eles. Gente, eles desobedeceram. Achou que estava fazendo a vontade de Deus. Quando eles foram, eles morreram muito deles. Porque Moisés não foi e a presença de Deus não foi. Então, quando você ouve a palavra de Deus, se a palavra de Deus falou ao teu coração, o negócio é já, é arrepender já, é confiar já, é buscar o nosso Deus já. Então, olha só para você ver, dentro desse próprio contexto do texto, o autor está trazendo para nós à tona a importância da palavra de Deus. No versículo 1, o que ele fala? Que Deus falou muitas vezes por meio de anjos e pelos profetas, mas no último dia nos falou por meio do Filho. Nos falou por meio de Jesus Cristo. E ele ainda fala que sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. E convidou aos irmãos a atentar à palavra. Você deve atentar ao Evangelho, você deve atentar ao que você tem ouvido, você deve conferir o que você ouve com as Escrituras. E ele fala que falou pelos profetas e pelos anjos, e a palavra falada pelo Filho. Atentar ao que o Espírito diz. E foram pregadas as boas novas, a palavra de salvação. Então, até no contexto da pregação anterior, eu falei com vocês que o Evangelho foi pregado a eles no Antigo Testamento. Eles iam crer no Cristo que viria, e nós cremos no Cristo que já veio, que morreu, que ressuscitou para nós. Do capítulo 1 de Gênesis, toda a Escritura está tratando do Evangelho, da vinda de Deus, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra encarnada para a sua salvação e para a nossa salvação. Então, um dos primeiros pontos aí, eu já até respondi sem fazer a pergunta. Olha lá, o versículo 12. Por quê? Toda vez que você está lendo um texto que tem esse porquê, que tem um portanto, é porque tem um contexto, tem um assunto que o autor está trazendo à baila. E qual que foi o último assunto? O último assunto que o pessoal não entraram na terra prometida porque não tiveram fé. E nós aprendemos que não é Josué que dá o verdadeiro descanso, é Cristo que é o verdadeiro descanso, que nos dá o descanso de todas as nossas obras. A obra de Cristo é perfeita, a nossa obra é imperfeita. Você precisa crer na obra perfeita de Jesus para ter a vida transformada. Então, olha o que acontecia quando Jesus estava presente, quando Jesus veio aqui na terra. As multidões se apertavam para ouvir o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Para que você está sentado aqui hoje? É para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, em Marcos 4, ela é comparada a uma semente que é lançada na terra, e há vários tipos de terra. Nós sabemos que o semeador, que é Jesus Cristo, é perfeito. Nós sabemos aqui hoje, né? A palavra de Deus é quase o próprio Deus, ela tem os atributos de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro, ela é mais doce do que o mel. Mas quando você vai falar dessa palavra para as outras pessoas, quando você vai falar do Evangelho para as outras pessoas, elas dão como chão nos ouvidos. Elas viram a cara, elas endurecem, elas não querem ouvir sobre o reino de Deus. Percebeu? É tipo quase que a gente está obrigando a pessoa para receber um tesouro. Como vocês já ouviram falar muitas vezes, essa palavra que está na nossa mão, ela é maior do que o universo, porque o universo, não, você olhando para o universo, você não tem salvação. Mas essa palavra mostra o caráter de Deus e mostra como Deus fez para nos salvar. Então, a semente ela é perfeita. A nossa oração agora é que o Senhor tire as pedras, que o Senhor tire os espinhos, que o Senhor aduba a nossa terra e planta a semente, que o Espírito faça germinar, faça brotar, faça dar vida. E Jesus fala, bem-aventurado não é só aquele que ouve a palavra, mas aquele que coloca ela em prática. Só ouvir a palavra e não colocar ela na nossa vida, e não colocar ela em ação, é a mesma coisa de nada. E o povo, gente, invalidava a palavra de Deus por meio da tradição. Eles colocavam vários usos de costume em vez de quê? Então, meus irmãos, vocês lembram quando Pedro foi preso, que os irmãos oraram, Pedro saiu, que eles voltou, Pedro entrou lá no cenáculo com eles. O que eles começaram a orar? Eles começaram a orar para que Deus desse ousadia para eles pregarem o que, meus irmãos? Para pregar a palavra de Deus. O povo de Samaria, quando Filipe foi pregar, eles receberam
e traduzindo, a palavra de Deus crescia. Chega perto de 10 pessoas, ou 20, pergunta a elas sobre a palavra de Deus, pergunta a elas sobre quem é Deus, pergunta a ela como que ela salva, pergunta a ela quem é Jesus. Eu aposto com você que a maioria não sabe quem é. E nós estamos num país cristão, e nós estamos num país falando que adoramos Jesus, mas não conhecemos o Deus que servimos. Se nós fôssemos cristãos realmente, não teria tanta violência, não teria tanta coisa ruim.